Olá pessoal! No vídeo de hoje você vai conhecer a incrível história do padre Elias Bradford, que após um acidente passou por uma experiência de quase morte e fez uma descoberta surpreendente sobre o futuro da humanidade. Prepare-se para uma revelação que vai mudar a maneira como você vê a espiritualidade. Antes de começarmos, me conta de que cidade você está assistindo, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Meu nome é Elias Bradford, e eu nasci e cresci numa cidadezinha da Geórgia. Desde pequeno, a fé católica fazia parte da minha vida. Meus pais eram muito devotos e me criaram seguindo os ensinamentos da igreja. Eu sempre senti uma conexão forte com Deus, sabe? Era como se eu soubesse lá no fundo que minha vida tinha um propósito maior. Quando completei de 18 anos, não tive dúvidas. Entrei para o seminário. Foi uma decisão natural para mim, como se fosse o próximo passo óbvio na minha jornada. Passei os anos seguintes estudando, rezando e me preparando para servir a Deus e a comunidade. Ao 25, fui ordenado padre. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu me sentia realizado como se tivesse encontrado meu lugar no mundo. Depois da ordenação, fui designado para uma paróquia em Savannah. Ah, Savannah, que cidade incrível! Cheia de história, com aquelas árvores antigas cobertas de músculo e o cheiro do rio misturado com o ar salgado do mar. Parecia que a própria cidade tinha segredos para contar, sabe? Eu adorava caminhar pelas ruas de paralelepípedo, observando as casas antigas e pensando em quantas histórias aquelas paredes já tinham visto. Minha rotina como padre era bem corrida, mas eu amava cada minuto. Acordava cedo para celebrar a missa da manhã. Depois passava o dia atendendo os paroquianos, ouvindo confissões, visitando doentes no hospital, preparando sermões. À noite, muitas vezes eu ficava acordado até tarde, estudando as escrituras ou planejando atividades para a comunidade. Eu me sentia útil, sabe? Como se estivesse fazendo a diferença na vida das pessoas. Quando alguém vinha me agradecer por um conselho ou dizer que meu sermão tinha tocado seu coração, eu sentia que estava cumprindo minha missão. Claro que tinha dias difíceis também. Às vezes eu me perguntava se estava fazendo o suficiente, se realmente estava ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus. Mas no geral, eu estava satisfeito com minha vida. Achava que entendia tudo sobre fé, sobre a vida e a morte. Pensava que sabia exatamente o que acontecia depois que a gente morria. Afinal, eu tinha estudado isso por anos, né? Pregava sobre isso todo domingo. Mal sabia eu quanto estava enganado. Foi numa tarde de quarta-feira que tudo mudou. Eu tinha acabado de celebrar a missa do meio-dia e estava me preparando para visitar alguns pacientes no hospital. Era um dia chuvoso, daqueles que deixam a gente meio melancólico, sabe? Eu gostava desse clima. Enquanto dirigia e pensando no sermão do próximo domingo, tentando decidir qual passagem da Bíblia usar. Nunca imaginei que aquela viagem de rotina mudaria minha vida para sempre, que em poucos minutos, tudo que eu acreditava saber sobre a vida, a morte e a fé seria posto à prova. Mas é assim que a vida funciona, né? A gente nunca sabe o que está esperando na próxima curva da estrada. Eu dirigia pela avenida principal de Savannah, aquela ladeada por carvalhos enormes. Chovia leve, mais constante, e a estrada estava um pouco escorregadia. Lembro de olhar para o relógio do carro. Eram 13h47. Engraçado como a gente se lembra de detalhes assim em momentos cruciais, né? Eu não estava correndo, juro. Sempre fui um motorista cuidadoso. Mas naquele dia, bem, acho que o destino tinha outros planos para mim. Eu estava passando por uma curva suave quando de repente vi um carro vindo na contramão. Foi tudo muito rápido. No segundo eu estava tranquilo pensando no sermão, no outro, caos total. O impacto foi brutal. Lembro do som ensurdecedor de metal se retorcendo, vidro estilhaçando. Senti meu corpo ser jogado para frente e depois para trás como se eu fosse uma boneca de pano. O airbag explodiu na minha cara e por um momento tudo ficou branco. Depois veio a dor. Uma dor lancinante que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não conseguia me mexer. Tentei gritar, mas minha voz não saía.
O cheiro de gasolina e borracha queimada invadiu minhas narinas, me deixando enjoado. Aos poucos, minha visão começou a clarear. Eu estava preso no carro que agora mais parecia uma lata amassada. Conseguia ver o para-brisa rachado na minha frente, gotas de chuva escorrendo por ele. O volante estava pressionado contra meu peito, dificultando minha respiração. Tentei me mexer de novo, mas era como se meu corpo não me obedecesse mais. Comecei a entrar em pânico. Meu Deus, pensei. É assim que eu vou morrer. A ironia não me escapou. Eu, que tantas vezes tinha falado sobre a morte nos meus sermões, agora estava cara a cara com ela. Ouvi sirenes ao longe. Alguém deve ter ligado para os bombeiros. Tentei me manter consciente, mas era difícil. A dor era muito intensa e eu começava a me sentir fraco. Meus olhos pesavam, querendo se fechar. Foi então que algo estranho aconteceu. De repente, a dor começou a diminuir. Não sumiu completamente, mas ficou distante, sabe? Como se não fosse mais comigo. E aí, bem, aí começou a parte mais incrível e assustadora da minha vida. Eu me vi saindo do meu próprio corpo. Eu sei que parece loucura. Se alguém tivesse me contado isso antes, eu provavelmente teria achado que a pessoa estava exagerando ou tinha imaginado coisas, mas aconteceu comigo. Eu literalmente me vi flutuando acima do carro destruído, olhando para baixo para o meu próprio corpo imóvel. Era uma sensação indescritível. Eu não tinha mais peso, não sentia dor. Era como se eu fosse, por consciência. Eu podia ver tudo ao meu redor com uma clareza incrível. Os carros parando, as pessoas se aproximando para tentar ajudar, a chuva caindo. Tudo parecia mais vivido, mais real de alguma forma. Tentei gritar, chamar a atenção de alguém, mas ninguém parecia me ouvir ou ver. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo, não estava. Foi nesse momento que percebi, eu estava morrendo. Ou talvez já estivesse morto. E o mais assustador, eu não fazia ideia do que viria a seguir. Enquanto eu flutuava ali, observando a cena do acidente, comecei a sentir uma espécie de puxão. Era como se algo ou alguém estivesse me chamando. No início, era só uma sensação leve, mas foi ficando cada vez mais forte. De repente, me vi sendo arrastado para longe do local do acidente. Tudo ao meu redor começou a ficar embaçado, como se eu estivesse viajando em alta velocidade. As cores se misturavam, formando um túnel de luz. Sabe aquelas histórias que a gente ouve sobre experiências de quase morte? Pois é, eu sempre achei que era um exagero ou imaginação das pessoas. Mas ali estava eu, vivendo exatamente isso. O túnel parecia não ter fim. Eu não sabia dizer se estava nele há segundos ou horas. O tempo parecia não fazer mais sentido. Enquanto eu era levado por esse túnel, comecei a ouvir vozes. Eram sussurros no início, depois ficaram mais claros. Reconheci algumas, meus pais, amigos de infância, pessoas que já tinham partido. Era como se toda a minha vida estivesse passando diante dos meus olhos, ou melhor, dos meus ouvidos. Em meio a essa jornada surreal, eu me peguei pensando na minha fé. Como padre, eu tinha passado anos falando sobre a vida após a morte, sobre o céu e o inferno, mas nada do que eu tinha estudado ou pregado me preparou porque eu estava vivendo naquele momento. Era tudo tão diferente, tão real, e ao mesmo tempo, tão além da minha compreensão. Conforme eu avançava pelo túnel, comecei a sentir uma paz profunda. Todo o medo e a confusão que eu senti no início foram dando lugar a uma sensação de acolhimento, como se eu estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Pensei, é isso, estou indo para o céu. Vou finalmente conhecer Deus, face a face. Mas então, algo mudou. A luz no fim do túnel, que eu esperava que fosse brilhante e acolhedora, começou a ficar diferente, mais fraca, mais opaca. A sensação de paz foi sendo substituída por uma inquietação crescente. Algo está errado. Muito errado. De repente, o túnel de luz desapareceu e eu me vi mergulhado na escuridão mais profunda que já experimentei. Era uma escuridão que parecia viva, que sufocava. O medo voltou com tudo, mas agora era um medo diferente. Não era mais um medo da morte, mas sim o medo do desconhecido. Eu tentei gritar, mas não tinha voz.
Tentei me mover, mas não tinha corpo. Era como se eu fosse apenas um pensamento flutuando no vazio. E foi aí que eu percebi. Isso não era o céu. Nem de longe, o que eu estava prestes a experimentar era algo que em todos os meus anos como padre, eu nunca tinha realmente compreendido. Aos poucos meus olhos, ou seja lá o que eu tinha naquele estado, começaram a se acostumar com a escuridão. E o que eu vi, bem, era pior do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Eu estava prestes a conhecer uma realidade que desafiava tudo o que eu acreditava saber sobre o além. A escuridão aos poucos foi dando lugar a um cenário que, sinceramente, eu preferia não ter visto. Não era o inferno das pinturas medievais com demônios vermelhos e almas queimando em caldeirões. Era diferente e, de alguma forma, muito pior. As cores ali eram estranhas. Não sei explicar direito. Era como se tudo fosse desbotado, mas ao mesmo tempo intenso demais. Imagina misturar todas as cores do arco-íris e depois jogar um balde de cinza por cima. É mais ou menos assim que eu descreveria. E essas cores pareciam se mover, fluir, como se estivessem vivas. O chão, se é que posso chamar aquilo de chão, parecia pulsar. Não era sólido como a gente conhece. Era mais como se fosse feito de emoções. Raiva, medo, desespero. Dava para sentir tudo isso emanando do solo. Cada passo, ou o que quer que eu estivesse fazendo, já que não tinha um corpo físico, era como pisar em memórias dolorosas. E o calor, meu Deus, o calor. Não era um calor de fogo, sabe? Era um calor que vinha de dentro. Como se cada célula, se é que eu ainda tinha células, estivesse fervendo. Era um calor de vergonha, de arrependimento, de culpa. Um calor que consumia a alma. O ar, se é que posso chamar aquilo de ar, era pesado, sufocante. Cada respiração era um esforço. Era como se o próprio ambiente quisesse te sugar, te engolir. E o cheiro não era de enxofre ou algo assim. Era o cheiro de memórias ruins, de oportunidades perdidas, de palavras não ditas. Mas o pior de tudo eram os sons, gritos. Sim, havia muitos gritos. Mas não eram só gritos de dor física. Eram lamentos de almas torturadas por seus próprios erros, sussurros de arrependimento, ecos de promessas quebradas. E o mais assustador, às vezes eu ouvia risadas vazias sem alegria. O som da loucura, enquanto eu flutuava por ali, comecei a ver pessoas, ou melhor, almas. Algumas vagavam sem rumo como zumbis. Outras estavam ajoelhadas chorando. Algumas gritavam para o vazio, implorando por perdão ou por uma segunda chance. E o pior, reconheci alguns rostos, pessoas que eu conhecia que tinham sido exemplos de virtude em vida. O que elas estavam fazendo ali? Foi então que eu vi uma figura familiar. No meio daquele caos, reconheci Monsenhor Fabrício, meu mentor, o homem que eu mais admirava no seminário. Ele era um exemplo de devoção, de santidade. Ver ele ali naquele lugar horrível foi um choque maior do que o próprio acidente de carro. Monsenhor Fabrício me viu. Seus olhos, antes tão cheios de sabedoria e bondade, agora estavam vazios. Ele se virou para mim e gritou: Elias, não é tarde para você. Você ainda pode mudar. Eu não entendia como assim mudar. O que eu tinha feito de errado? Ele continuou, sua voz carregada de dor e arrependimento. A devoção que eu mostrava era só uma máscara. Meu coração estava cheio de orgulho, ganância e hipocrisia. Eu nunca realmente busquei a Deus. Tudo era aparência. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Como assim? O homem que eu mais admirava, que eu via como um exemplo de fé, estava me dizendo que tudo era uma farsa. Eu não queria acreditar, não podia ser verdade. Mas olhando ao redor, vendo todas aquelas almas sofrendo, eu comecei a entender. Esse lugar, esse inferno, não era um castigo imposto por Deus. Era o resultado das nossas próprias escolhas. Enquanto eu tentava processar tudo que estava vendo e ouvindo, algo incrível aconteceu. Uma luz intensa começou a brilhar, contrastando fortemente com a escuridão sufocante ao meu redor. Era uma luz diferente de tudo que eu já tinha visto. Não machucava aos olhos, mas ao mesmo tempo era tão brilhante que parecia penetrar minha alma.
Da luz surgiu uma figura. Não sei bem como descrever. Era como se fosse feita de pura energia. Tinha uma forma vagamente humana, mas ao mesmo tempo era mais, muito mais. Instintivamente eu soube que estava diante de um anjo. O rosto do anjo, se é que posso chamar aquilo de rosto, era sereno, mas os olhos, meu Deus, os olhos, era como olhar para o próprio universo. Havia uma sabedoria ali que me intimidava e ao mesmo tempo que me atraía. O anjo falou. A voz era como um trovão suave, se é que isso faz sentido. Reverberava não só ao meu redor, mas dentro de mim. Elias, disse o anjo. O inferno não é o que você pensa. Eu fiquei confuso. Como assim não era o que eu pensava? Olhei ao redor para o sofrimento, para o desespero. Mas todo esse tormento, comecei a dizer. O anjo me interrompeu. Este lugar não é apenas de tormento físico, Elias. Ele reflete a verdadeira alma das pessoas que aqui estão. Enquanto o anjo falava, era como se eu pudesse ver através das aparências as almas atormentadas ao nosso redor. Comecei a entender que o verdadeiro sofrimento delas vinha de dentro. Muitos que se dizem devotos, que vestem os trajes da fé, nunca buscaram o verdadeiro amor de Deus. Continuou o anjo. Suas almas estão presas aqui porque se afastaram da verdade. Essas palavras me atingiram como um raio. Quantas vezes eu mesmo não tinha me apegado mais às aparências do que à essência da fé? Quantas vezes eu tinha julgado as pessoas pela sua devoção externa, sem conhecer seus corações? O anjo deve ter percebido minha angústia, porque sua voz ficou mais suave. Sua jornada até aqui tem um propósito. Elias, você precisa entender que o verdadeiro caminho da fé não está em rituais vazios, nem em seguir regras religiosas à risca, mas em um coração puro e sincero. Eu me senti pequeno, insignificante diante daquela verdade. Toda a minha vida como padre, todos os sermões que eu tinha dado, será que eu realmente tinha entendido a essência da fé? Volte, Elias, disse o anjo. Sua missão na terra ainda não terminou. Antes que eu pudesse responder, a luz começou a me envolver. Era uma sensação incrível, como se cada parte do meu ser estivesse sendo purificada, renovada. Senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. A escuridão, os gritos, o anjo, tudo desapareceu. Eu estava sendo puxado de volta como se uma força irresistível me arrastasse. A próxima coisa que senti foi dor, muita dor. Abri os olhos e me vi deitado numa cama de hospital, cercado por máquinas apetando, e o cheiro forte de desinfeitante. Eu tinha voltado. Quando abri os olhos pela primeira vez depois da experiência, fiquei completamente desorientado. As luzes fluorescentes do hospital pareciam ofuscantes demais. O barulho das máquinas era ensurdecedor. Tentei falar mais, minha garganta estava seca e dolorida por causa do tubo de respiração. Uma enfermeira notou que eu tinha acordado e rapidamente chamou o médico. Eles pareciam surpresos e aliviados. Depois fiquei sabendo que eu tinha ficado em coma por quase 2 semanas. Para eles foram dias de incerteza, sem saber se eu acordaria. Para mim pareceu que tinha passado uma eternidade naquela outra dimensão. Os dias seguintes foram um borrão de exames, visitas de médicos e fisioterapia. Meu corpo tinha sofrido bastante com o acidente. Costelas quebradas, uma perna fraturada, contusões por todo lado. A recuperação física seria longa e dolorosa, mas o que mais me incomodava não era a dor física. Era a confusão mental, a sensação de que algo fundamental tinha mudado dentro de mim. Como eu poderia explicar para as pessoas o que eu tinha vivido? Como eu poderia continuar sendo o mesmo padre depois de ter visto aquilo? Muitos paroquianos vieram me visitar. Traziam flores, cartões, palavras de conforto. Eu sorria, agradecia, mas por dentro eu estava num turbilhão. Cada vez que alguém dizia, graças a Deus você sobreviveu, ou foi um milagre, eu sentia um aperto no peito. Eles não faziam ideia do que realmente tinha acontecido. Meu bispo também veio me ver. Ele falou sobre como a comunidade tinha se unido em oração por mim. Como todos estavam ansiosos para o meu retorno. Enquanto ele falava, eu não conseguia parar de pensar em monstro, em todas aquelas almas que eu tinha visto no inferno.
Como eu poderia voltar a pregar as mesmas coisas de antes? À noite, sozinho no quarto do hospital, eu chorava. Chorava de confusão, de medo, de alívio. Às vezes acordava gritando, revivendo cenas do que tinha visto. As enfermeiras vinham correndo, achando que eu estava com dor. Como explicar que a dor que eu sentia era na alma? Semanas se passaram. E finalmente chegou o dia da minha alta. Voltei para casa, na verdade para o pequeno apartamento anexo à igreja onde eu morava. Tudo parecia diferente agora. Os objetos religiosos que antes me traziam conforto agora pareciam vazios. Como se fossem apenas símbolos sem significado real. Passei dias sentado na minha poltrona, olhando pela janela, tentando entender o que tinha acontecido comigo, tentando conciliar o que eu sempre acreditei com o que eu tinha vivido. Foi um período de profunda reflexão e, para ser honesto, de muita crise de fé. Mas aos poucos, bem devagar, comecei a encontrar um novo sentido. As palavras do anjo ecoavam na minha mente. O verdadeiro caminho da fé não está em rituais vazios, nem em seguir regras religiosas à risca, mas em um coração puro e sincero. Talvez essa fosse a chave. Talvez minha missão agora fosse mostrar às pessoas um caminho mais verdadeiro, mais autêntico de fé. Quando finalmente me senti forte o suficiente para voltar à igreja, sabia que nada seria como antes. Eu tinha mudado e meu ministério também precisava mudar. O desafio agora era como fazer isso sem assustar ou afastar as pessoas que confiavam em mim como guia espiritual. A primeira vez que subi ao púlpito depois do acidente, senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Olhei para a congregação, vi os rostos familiares me olhando com expectativa, respirei fundo e comecei a falar, não sobre dogmas ou regras, mas sobre amor, sobre sinceridade, sobre buscar a Deus com o coração, não apenas com as palavras ou ações externas. Foi o início de uma nova fase na minha vida e no meu ministério. Uma fase que seria cheia de desafios, de questionamentos, mas também de uma compreensão mais profunda do que realmente significa ter fé. Nas semanas que se seguiram ao meu retorno à paróquia, percebi que não podia mais pregar da mesma forma que antes. As palavras que saíam da minha boca eram diferentes. Não falava mais sobre regras rígidas ou sobre a importância de seguir rituais à risca. Em vez disso, meus sermões se concentravam no amor incondicional de Deus, na importância da sinceridade de coração e na busca por uma conexão genuína com o divino. No início, confesso que fiquei hesitante em compartilhar minha experiência de quase morte. Temia que as pessoas me achassem louco ou pior, que perdessem a confiança em mim como líder espiritual. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ser honesto, que essa experiência não tinha sido só para mim, mas para ser compartilhada. Então, num domingo, depois de muito refletir e rezar, decidi contar à minha congregação o que tinha acontecido comigo. Lembro como se fosse hoje. A igreja estava cheia, como sempre ficava nos domingos. Subi ao púlpito, olhei para todos aqueles rostos familiares e respirei fundo. Meus queridos irmãos e irmãs, comecei. Hoje quero compartilhar com vocês algo que mudou completamente minha vida e minha compreensão de fé. E então, com o coração na mão, contei tudo. O acidente, a experiência fora do corpo, o túnel de luz, o inferno que vi, o encontro com o anjo. Enquanto eu falava, podia ver as reações no rosto das pessoas. Alguns pareciam chocados, outros céticos, vi lágrimas nos olhos de alguns, enquanto outros pareciam desconfortáveis. Mas continuei, sentindo que cada palavra era importante. Expliquei como essa experiência tinha mudado minha visão sobre a fé e a espiritualidade, como tinha me feito perceber que muitas vezes nos preocupamos mais com as aparências da religião do que com a verdadeira essência do amor divino. O que aprendi, disse eu, é que Deus não está interessado em quantas vezes vamos à igreja ou em qual bem seguimos regras. O que realmente importa é a sinceridade do nosso coração, o amor que temos pelos outros e nossa busca genuína por uma conexão com o divino. Quando terminei de falar, houve um silêncio na igreja. Um silêncio que parecia durar uma eternidade. Então, aos poucos, as pessoas começaram a reagir. Alguns vieram me abraçar com lágrimas nos olhos,
dizendo que minhas palavras tinham tocado profundamente seus corações. Outros pareciam confusos, não sabendo bem como processar o que tinham ouvido. Nos dias e semanas que se seguiram, recebi muitas visitas, pessoas querendo saber mais, querendo entender melhor. Alguns compartilharam suas próprias experiências de quase morte, que nunca tinham contado a ninguém por medo de não serem levados a sério, claro. Nem todas as reações foram positivas. Alguns paroquianos mais tradicionais ficaram incomodados com minha nova abordagem. Houve rumores de que alguns achavam que eu tinha perdido o juízo depois do acidente. Alguns até deixaram a paróquia, dizendo que minhas novas ideias eram perigosas ou heréticas, mas para cada pessoa que se afastou, parecia que duas novas chegavam. Pessoas que nunca tinham se sentido confortáveis na igreja antes, que sempre acharam a religião muito rígida ou distante, agora encontravam em minhas palavras algo que ressoava com elas. Comecei a organizar grupos de discussão, onde as pessoas podiam falar abertamente sobre suas dúvidas, medos e experiências espirituais sem medo de julgamento. Esses encontros se tornaram momentos preciosos de conexão e crescimento mútuo. Minha experiência de quase morte tinha aberto não só meus olhos, mas também os corações de muitos na comunidade. Era como se, ao compartilhar minha jornada, eu tivesse dado permissão para que outros também explorassem suas próprias jornadas espirituais, de maneira mais profunda e autêntica. Claro, nem todos os dias eram fáceis. Às vezes a lembrança do que vi no outro lado ainda me assombrava. Havia noites em que eu acordava suando frio, revivendo cenas do inferno que testemunhei. Mas cada vez que isso acontecia, eu me lembrava das palavras do anjo, da luz que senti e encontrava conforto. Percebi que minha missão agora era maior do que eu jamais imaginei. Não era apenas sobre pregar ou liderar uma paróquia, era sobre ajudar as pessoas a encontrarem uma conexão genuína com o divino, a descobrirem o amor incondicional de Deus, não através de regras ou rituais, mas através de seus próprios corações. Nos meses que se seguiram à minha experiência de quase morte, passei por uma profunda transformação pessoal que, inevitavelmente, afetou meu ministério de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Uma das maiores mudanças foi na forma como eu via a mim mesmo e meu papel como padre. Antes eu me via como um guardião da doutrina, alguém que devia guiar as pessoas pelo caminho correto da fé. Agora, eu me via mais como um companheiro de jornada, alguém que também está aprendendo, crescendo e às vezes tropeçando no caminho espiritual. Essa mudança de perspectiva se refletiu na maneira como eu conduzia as missas e os atendimentos individuais. As missas se tornaram mais participativas. Em vez de longos sermões onde eu falava e todos ouviam, comecei a incentivar diálogos. Às vezes eu fazia perguntas durante a homilia e encorajava as pessoas a compartilharem suas ideias e experiências. Nos atendimentos individuais, passei a ouvir mais e falar menos. Percebi que muitas vezes as pessoas já tinham as respostas dentro de si. Só precisavam de alguém que as ajudassem a encontrá-las. Em vez de dar conselhos diretos, comecei a fazer perguntas que levavam à reflexão. O que você acha que Deus está tentando te ensinar com essa situação? Como você se sentiria se estivesse no lugar da outra pessoa? O que o amor incondicional de Deus significa para você neste momento? Outra grande mudança foi na minha relação com outras religiões e crenças. Antes eu tinha uma visão mais exclusivista da fé católica. Agora, depois de ter vislumbrado um pouco da vastidão e do mistério do divino, percebi que Deus é muito maior do que qualquer religião pode conter. Comecei a buscar diálogo com líderes de outras festes, organizando encontros interreligiosos na paróquia. Isso causou certo desconforto em alguns membros mais conservadores da congregação, mas aos poucos muitos começaram a ver o valor nessas trocas. Minha relação com a natureza também mudou profundamente. Depois de ter experimentado aquela conexão cósmica durante minha experiência de quase morte, passei a ver a criação de Deus de uma forma totalmente nova. Comecei a organizar retiros espirituais ao ar livre, incentivando as pessoas a encontrarem Deus na beleza de uma flor, no som de um riacho no vento que sopra entre as árvores.
Uma das mudanças mais significativas foi na forma como eu abordava o sofrimento e a morte. Antes, eu tentava consolar as pessoas dizendo que o sofrimento era a vontade de Deus, ou que seus entes queridos estavam num lugar melhor. Agora eu entendia que essas palavras, embora bem intencionadas, muitas vezes soavam vazias para quem estava realmente sofrendo. Em vez disso, passei a falar sobre como o sofrimento pode ser uma oportunidade de crescimento, de nos conectarmos mais profundamente com nossa humanidade e com os outros. Quando alguém perdia um ente querido, em vez de tentar explicar a morte, eu simplesmente estava presente. O oferecia um ombro para chorar, um ouvido atento, um abraço silencioso. Minha experiência também mudou a forma como eu via o pecado e o perdão. Antes eu tendia a ver o pecado de uma maneira mais legalista, como uma lista de regras quebradas. Agora, eu via mais como um afastamento do amor a Deus, aos outros e a si mesmo. O perdão deixou de ser algo que eu concedia em nome de Deus e passou a ser um processo de cura e reconexão que eu ajudava as pessoas a atravessar. Claro que nem tudo foi fácil nessa transformação. Houve momentos de dúvida intensa. Às vezes, eu me perguntava se não estava inventando tudo isso, se minha experiência de quase morte não tinha sido apenas uma alucinação causada pelo trauma do acidente. Nesses momentos eu me lembrava da intensidade do que tinha vivido, da clareza das mensagens que recebi e encontrava força para continuar. Também enfrentei resistência de alguns setores da igreja. Alguns colegas padres me acusaram de estar me desviando da doutrina, de estar pregando uma espiritualidade New Age em vez do catolicismo verdadeiro. Tive longas conversas com o meu bispo explicando minha experiência e como ela tinha aprofundado, não diminuído, minha fé católica. Felizmente, meu bispo era um homem de mente aberta, embora ele não pudesse endossar oficialmente tudo o que eu dizia. Afinal, experiências de quase morte não fazem parte da doutrina oficial da igreja. Ele reconheceu a sinceridade da minha fé e o impacto positivo que meu novo ministério estava tendo na comunidade. Uma das coisas mais gratificantes nessa nova fase foi ver como muitas pessoas que tinham se afastado da igreja estavam retornando. Pessoas que se sentiam julgadas ou excluídas antes, agora encontravam um espaço de aceitação e amor incondicional. Casais divorciados, membros da comunidade LGBTQ+, pessoas de outras religiões, todos eram bem-vindos e respeitados. Comecei a receber convites para falar em outras paróquias, retiros e até em conferências. Sempre que compartilhava a minha história, via como ela tocava as pessoas de maneiras profundas. Muitos vinham me contar depois sobre suas próprias experiências espirituais que nunca tinham se sentido à vontade para compartilhar antes. À medida que os meses se tornaram anos, percebi que minha experiência de quase morte não tinha sido o fim de uma jornada, mas o início de outra. Cada dia trazia novos desafios, novas compreensões, novas oportunidades de crescimento. Eu não tinha todas as respostas. Na verdade, quanto mais eu aprendia, mais eu percebia o quanto ainda tinha para aprender. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Minha fé, longe de ter sido abalada por minha experiência, tinha se tornado mais profunda, mais rica e mais viva do que eu jamais poderia ter imaginado. E minha missão agora era compartilhar essa fé viva com todos que cruzassem meu caminho. Conforme os anos passavam, comecei a perceber que o impacto da minha experiência ia muito além de mim e da minha paróquia. Era como se uma pedra tivesse sido jogada num lago, e as ondas continuassem se espalhando, tocando vidas de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Na nossa comunidade local, as mudanças eram visíveis. Nossa igreja, que antes era vista como um lugar um tanto austero e intimidador, agora era conhecida como um espaço de acolhimento e aceitação. Pessoas de todas as idades e origens se sentiam à vontade para entrar, mesmo que fosse apenas para sentar em silêncio por alguns minutos. Um dos desenvolvimentos mais interessantes foi a criação de um grupo de apoio para pessoas que tinham passado por experiências de quase morte ou outras experiências espirituais intensas. Começou pequeno, com apenas meia dúzia de pessoas se reunindo na sala paróquia uma vez por mês. Mas logo cresceu, e pessoas de outras cidades começaram a vir para participar.
Nessas reuniões houve histórias incríveis. Um homem que tinha morrido durante uma cirurgia cardíaca e voltado com uma compreensão profunda da interconexão de todas as coisas. Uma mulher que teve uma visão de sua avó falecida durante um momento de crise e recebeu uma mensagem de conforto que mudou sua vida. Um adolescente que teve uma experiência fora do corpo durante uma grave doença e voltou com uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. O que me impressionava nessas histórias não era apenas o quão extraordinárias elas eram, mas como elas tinham mudado profundamente as vidas dessas pessoas. Muitos falavam de uma nova apreciação pela vida, um senso mais profundo de propósito, uma compreensão mais ampla do amor e da compaixão. Essas reuniões também se tornaram um espaço seguro para as pessoas expressarem suas dúvidas e medos. Muitos tinham medo de compartilhar suas experiências com familiares ou amigos, temendo ser rotulados de loucos ou heredis. Aqui eles encontravam compreensão e aceitação. Além desse grupo, nossa paróquia começou a oferecer uma série de programas que refletiam essa nova abordagem à espiritualidade. Tínhamos aulas de meditação, workshops sobre cura interior, retiros de silêncio. Começamos até um programa de jardinagem comunitária, vendo o cultivo da terra como uma forma de conexão com a criação de Deus. O impacto se estendeu além da nossa comunidade imediata. Comecei a receber convites para falar em outras igrejas, não apenas católicas, mas de várias denominações. Participei de painéis em conferências sobre a espiritualidade e ciência, onde pude dialogar com médicos, psicólogos e pesquisadores interessados em experiências de quase morte. Um dos momentos mais surpreendentes foi quando fui convidado para dar uma palestra numa universidade local. A sala estava lotada, não apenas de estudantes de teologia, mas também de medicina, psicologia, filosofia. O interesse era palpável e o debate que se seguiu foi um dos mais estimulantes que já participei. Claro que nem todas as reações foram positivas. Recebi cartas de pessoas me acusando de heresia, de afastar as pessoas da verdadeira fé. Alguns blogs conservadores me rotularam de padre New Age e pediram minha remoção do ministério. Mas para cada voz crítica, parecia haver 10 vozes de apoio. Recebi inúmeras mensagens de pessoas dizendo que meu testemunho tinha reavivado sua fé, ou as tinha ajudado a encontrar sentido em suas próprias experiências espirituais. Um dos desenvolvimentos mais inesperados foi o interesse da mídia. Fui entrevistado por jornais locais, depois nacionais. Participei de programas de rádio e até de alguns documentários de TV sobre experiências de quase morte. Sempre que fazia essas aparições públicas, tentava manter o foco na mensagem central que tinha recebido. A importância do amor, da compaixão e da busca se encerra por uma conexão com o divino. À medida que minha história se espalhava, comecei a receber cartas e e-mails de pessoas de todo o país e até de outros países. Muitos compartilhavam suas próprias experiências espirituais. Outros faziam perguntas profundas sobre vida, morte e o além. Fiz o meu melhor para responder a todos, sempre enfatizando que eu não tinha todas as respostas, que minha experiência era pessoal e que cada um precisa encontrar seu próprio caminho. Uma das coisas mais gratificantes foi ver como minha experiência tinha aberto espaço para um diálogo mais amplo sobre espiritualidade e ferro. Pessoas que nunca tinham se sentido à vontade para falar sobre suas experiências espirituais, agora se sentiam encorajadas a compartilhá-las. Vi como isso estava criando pontes entre pessoas de diferentes origens e crenças, unindo-as numa busca comum por significado e conexão. Conforme os anos passavam, percebi que minha experiência de quase morte não tinha sido apenas um evento isolado na minha vida. Tinha se tornado uma missão, um chamado para ajudar as pessoas a explorarem as profundezas de sua própria espiritualidade, a se abrirem para um mistério e a maravilha do divino. Olhando para trás para aquele dia fatídico do acidente, eu só podia sentir gratidão. Gratidão pela segunda chance que recebi, gratidão pela visão que me foi concedida e gratidão pela oportunidade de compartilhar essa visão com os outros. Minha jornada estava longe de terminar, mas agora eu caminhava com um propósito renovado e uma fé mais profunda do que jamais imaginei possível. Conforme me aproximo do fim dessa narrativa, percebo que é difícil colocar em palavras o impacto total que minha experiência de quase morte teve na minha vida
e na vida de tantos outros. É como tentar descrever as cores para alguém que nunca viu, mas vou tentar compartilhar algumas das lições mais importantes que aprendi ao longo dessa jornada. Primeiro, aprendi que a vida é muito mais misteriosa e maravilhosa do que jamais imaginamos. Antes da minha experiência, eu achava que entendia bem como o mundo funcionava. Agora sei que mal arranhamos a superfície da realidade. Há dimensões da existência que vão além da nossa compreensão cotidiana. E isso, longe de ser assustador, é profundamente inspirador. Segundo, entendi que o amor é realmente a força mais poderosa do universo. Não o amor romântico dos filmes, mas um amor mais profundo, mais universal. O tipo de amor que vi emanando daquele ser de luz, o amor que senti permeando toda a existência, esse amor não julga, não exclui, não põe condições. Ele simplesmente é, e nós somos parte dele. Terceiro, percebi que a morte não é o fim, mas uma transição. Isso não significa que devemos ansiar pela morte ou não valorizar a vida que temos. Pelo contrário, entender a continuidade da existência me fez apreciar ainda mais cada momento precioso que temos aqui na Terra. Quarto, aprendi que a fé verdadeira não é sobre ter todas as respostas, mas sobre estar aberto às perguntas. É sobre abraçar o mistério, sobre se maravilhar com o desconhecido. A dúvida não é inimiga da fé, mas uma parte essencial dela. É através do questionamento que crescemos e nos aproximamos da verdade. Quinto, entendi que cada um de nós tem um propósito único, não um propósito grandioso e dramático necessariamente, mas um papel especial a desempenhar no grande tapete da existência. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada momento de compaixão tem um impacto que vai além do que podemos ver. Sexto, aprendi a importância de viver autenticamente. O inferno que vi não era um lugar de punição imposto por um Deus vingativo, mas um estado de ser criado por nossas próprias escolhas. Viver uma vida falsa, escondendo quem realmente somos, negando nossas verdades interiores, isso é o verdadeiro inferno. Sétimo, percebi que a espiritualidade verdadeira não é sobre seguir regras ou doutrinas rígidas, mas sobre cultivar uma conexão genuína com o divino, seja lá como você o conceba. Essa conexão pode ser encontrada na quietude de uma igreja, mas também na grandeza de uma montanha, no riso de uma criança, no abraço de um amigo. Oitavo, entendi que o perdão de si mesmo e dos outros é uma das forças mais libertadoras que existem. Carregar rancor, culpa ou vergonha é como carregar um peso que nos impede de voar. O perdão não é sobre esquecer ou desculpar o mal, mas sobre se libertar do poder que ele tem sobre nós. Nono, aprendi que cada pessoa que encontramos é nosso professor. Cada interação, cada conversa, cada conflito é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Não há pessoas comuns. Cada ser humano é um universo de experiências, conhecimentos e potencial. Por fim, entendi que a vida é um presente precioso e cada dia é uma oportunidade de fazer a diferença. Não precisamos realizar grandes feitos para ter um impacto positivo no mundo. Às vezes, um sorriso, uma palavra gentil, um ato de compaixão pode mudar o curso de uma vida. Olhando para trás para aquele dia fatídico do acidente, não posso deixar de me maravilhar com a jornada que se seguiu. Não foi uma jornada fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de confusão. Houve noites em que acordei suando frio, assombrado pelas visões do que vi. Houve dias em que me perguntei se não tinha enlouquecido, se tudo não passava de uma elaborada fantasia criada por um cérebro traumatizado. Mas a cada vez que essas dúvidas surgiam, eu me lembrava da intensidade daquela experiência, da clareza das mensagens que recebi, do amor avassalador que senti e encontrava forças para continuar, para compartilhar, para buscar uma compreensão mais profunda. Hoje, anos depois daquela experiência transformadora, ainda me vejo como um aprendiz. Cada dia traz novas descobertas, novos desafios, novas oportunidades de crescimento. Continuo servindo como padre,
Mas meu ministério agora é muito diferente do que era antes. É menos sobre pregar e mais sobre ouvir. Menos sobre dar respostas e mais sobre fazer perguntas. Menos sobre julgar e mais sobre amar. Muitas vezes me perguntam se eu tenho medo da morte agora. A resposta é não. Não que eu queira morrer. Amo a vida e cada momento precioso que tenho aqui. Mas sei que quando chegar a hora, será apenas uma transição para a outra fase da existência. O que me preocupa não é a morte, mas a possibilidade de não viver plenamente enquanto estou aqui. Também me perguntam frequentemente se minha experiência prova a existência de Deus ou da vida após a morte. Minha resposta é sempre a mesma. Não posso provar nada. Minha experiência foi profundamente pessoal e subjetiva. Não peço a ninguém que acredite cegamente no que digo. Em vez disso, encorajo as pessoas a explorarem por si mesmas, a questionarem, a buscarem suas próprias verdades. Se há uma mensagem que gostaria que as pessoas levassem da minha história é esta: o amor é real, é poderoso e está disponível para todos nós. Não o amor romântico ou sentimental, mas um amor mais profundo, mais universal. Um amor que nos conecta uns aos outros e algo maior que nós mesmos. Um amor que dá sentido à nossa existência e que sobrevive além da morte. Minha experiência de quase morte me mostrou que esse amor é a essência de tudo que existe. Está presente em cada átomo, em cada estrela, em cada ser vivo. Está dentro de cada um de nós, esperando para ser reconhecido e compartilhado. Nossa tarefa, acredito eu, é deixar esse amor fluir através de nós, deixá-lo guiar nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Não é uma tarefa fácil. O mundo muitas vezes parece um lugar sombrio, cheio de sofrimento e injustiça. É fácil se sentir sobrecarregado, desanimado, até mesmo desesperado. Mas minha experiência me ensinou que, por trás de toda essa aparente escuridão, há uma luz inextinguível, uma luz de amor, de compaixão, de esperança. Cada um de nós tem o poder de ser um canal para essa luz. Cada ato de bondade, cada gesto de compaixão, cada palavra de encorajamento é uma fagulha dessa luz divina entrando no mundo. E quanto mais permitimos que essa luz brilhe através de nós, mais ela cresce, se expande, transforma. Então, se você está lendo isso e se perguntando qual é o sentido de tudo, se está se sentindo perdido ou sozinho, quero que saiba: você é amado, você é importante. Sua vida tem um propósito. Pode não ser o propósito que você imaginou ou que outros esperavam de você, mas é real e é valioso. Não tenha medo de questionar, de duvidar, de explorar. A jornada espiritual não é uma linha reta, mas um caminho cheio de curvas, becos sem saída e desvios inesperados. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrarmos e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Estamos todos conectados, todos parte de algo maior que nós mesmos. Cada vez que você estende a mão para ajudar alguém, cada vez que escolhe o amor em vez do medo, cada vez que perdoa em vez de guardar rancor, você está se alinhando com essa verdade fundamental. Minha experiência de quase morte me mostrou um vislumbre do que está além deste mundo, mas também me ensinou a valorizar profundamente esta vida, este momento, porque é aqui, agora que temos a oportunidade de crescer, de amar, de fazer a diferença. Então, meu conselho final é este: viva plenamente, ame profundamente, perdoe facilmente, seja gentil com os outros e consigo mesmo, busque a verdade, mas esteja aberto ao mistério e, acima de tudo, deixe o amor guiar seu caminho. Porque no final descobri, é disso que se trata a vida, é disso que se trata a morte, é disso que se trata a eternidade, amor, puro, simples, infinito amor, e com isso, encerro minha história. Não é um final, é claro. A jornada continua todos os dias trazendo novas descobertas, novos desafios, novas maravilhas, mas espero que ao compartilhar minha experiência, eu tenha de alguma forma tocado seu coração, despertado sua curiosidade, ou talvez até acendido uma fagulha de esperança. Porque se minha experiência de quase morte me ensinou algo,
é que há sempre esperança, sempre amor, sempre luz, mesmo na mais profunda escuridão. E isso, meus amigos, é algo pelo qual vale a pena viver, e morrer, e viver novamente.